Bom dia, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para o Evangelho segundo o Espiritismo. Que o Senhor abençoe o nosso dia, dai-nos força, fé, sabedoria para vencermos os desafios, nos ampare nas dificuldades e nos afaste de todo o mal. Mais uma semana que se inicia. Obrigada, Senhor. Nós só temos que te agradecer por este merecimento de estarmos aqui neste banquete matinal. Meus amigos, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia de Lorival Lopes é a de número 134, que diz o seguinte: não se aceite atolado em falhas, como um mero pecador destinado ao nada, à lama, à morte. É claro que você ainda não chegou à perfeição dos anjos, mas não pode se desprezar, pois que tem uma essência interior pura e linda como um diamante, e isso é o que interessa. Você não é um pecador. Quem se acha um pecador, um mal, um fracasso, abre uma brecha por onde entra o pessimismo e o insucesso. Quem se vê puro e bem-sucedido atrai para si a alegria e a prosperidade, fazendo-se mais como pessoa, fazendo-se mais feliz. Deus vê o tanto que você é bom. Não se considerar um pecador é fugir do pecado. Meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 14, honrar o pai e a mãe. E o item é o 5º, 6º e 7º. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quando Jesus chegou em casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Ao saberem disso, seus parentes saíram para prendê-lo, pois diziam: ele perdeu o espírito. Sua mãe e seus irmãos chegaram e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. O povo que estava sentado ao seu redor lhe disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e chamam por você. Jesus então respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos capítulo 3, versículo 20, 21 e 31 a 35. E São Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Certas palavras ditas por Jesus parecem estranhas e não combinam com sua bondade e meiguice. Os incrédulos aproveitaram a ocasião para dizer que Jesus estava se contradizendo. Sua doutrina baseia-se principalmente na lei do amor e da caridade. Sendo assim, não é possível que ele destruísse de um lado o que tinha estabelecido de outro. Se alguns ensinamentos estão em contradição com a lei do amor e da caridade, surge uma consequência inevitável. As palavras atribuídas a Jesus foram mal traduzidas, mal compreendidas
e não lhe pertencem. É mesmo de se admirar que nessa passagem Jesus mostre tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegue sua mãe. Em relação a seus irmãos, sabe-se que eles nunca tiveram simpatia por Jesus. Eram espíritos pouco adiantados e não compreendiam sua missão. Achavam sua conduta estranha e seus ensinamentos não os convenciam, tanto que nenhum deles tornou-se seu discípulo. Até certo ponto, concordavam com as prevenções que os inimigos de Jesus tinham contra ele. Em família, eles o tratavam mais como um estranho do que como um irmão. É o apóstolo João quem afirma claramente isso. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. São João capítulo 7, versículo 5. Quanto à sua mãe, ninguém poderá contestar a ternura que dedicava ao filho, mas é preciso deixar claro que ela também não fazia uma ideia exata de sua missão. Até onde se sabe, ela nunca seguiu seus ensinamentos, nem deu testemunho deles, como fez João Batista. O cuidado maternal era seu sentimento dominante. Quanto a Jesus imaginar que ele pudesse ter renegado sua mãe, seria desconhecer-lhe o caráter. Tal pensamento não poderia partir daquele que diz: honre o pai e a sua mãe. É preciso procurar um outro significado para as palavras de Jesus, quase sempre encoberta pela forma figurada de falar. Jesus, ele não perdia nenhuma oportunidade para transmitir um ensinamento. Aí aproveitou a chegada de sua família para estabelecer a diferença que a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Que assim seja. Meus amigos, essa mensagem nos faz refletir muito. E só temos que agradecer a Deus por mais este ensinamento. A doutrina espírita, ela apresenta a família como um instituto abençoado, em que um grupo de espíritos necessitados de reparação, eles se reencontram num programa de provas e expiações. Quando Jesus diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele quis dizer que os verdadeiros laços de família não é os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão dos pensamentos. Então, todos nós que fazemos a vontade de Deus, somos irmãos em Cristo. Vamos pedir a Jesus que Ele nos dê sabedoria para que possamos entender claramente os teus ensinamentos. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo. Que o Senhor nos guie sempre. Senhor, nós te entregamos mais uma semana que se inicia. Que o Senhor nos abençoe. Meus amigos, a reflexão de hoje
O tema é: amar não é se afundar com quem não quer caminhar. Diante de quem precisa de ajuda, você só poderá auxiliar essa pessoa se ela própria quiser o seu auxílio. Caso contrário, mude seu conceito de ajudar. Uma relação de amor não inclui a obrigação de intervir nos resultados das escolhas feitas por quem você ama. Quanto mais insistir nesse conceito de ser responsável por seus entes queridos, mais sufocado e impotente se sentirá. Estes dois sentimentos servem para lhes dizer que o seu limite na relação já foi ultrapassado. Por incrível que pareça, até para amar existe um limite. Se este não for respeitado, você pode até adoecer, porque o seu cuidar se transforma em sacrifício. E onde surge o sacrifício, a conta costuma ser alta. Sua cobrança chega em forma de manipulação, controle e até exploração. Todos nós temos responsabilidades com quem amamos, mas não somos responsáveis pela vida que eles escolhem viver. Eu desejo a todos uma boa segunda-feira e que Jesus permaneça conosco hoje e sempre.